Olá, bem-vindos vocês ao nosso novo vídeo sobre a paralisação do governo americano, da parte burocrática, a parte federal, nas agências regulamentais. O que está acontecendo de fato com isso? O que vai acontecer? Qual é os desdobramentos? O que isso pode causar? Então você acompanha nosso vídeo até o final, que está muito bom. A gente vai fazer o resumo de tudo que você precisa saber neste momento para não passar vergonha. Então vamos lá diretamente ao nosso vídeo de hoje. Então, stop. Parece que o governo está mesmo em paralisações fortes aí, chegando dentro dos próximos dias, aí começou hoje, né? E também o Vance disse, estamos caminhando para uma paralisação. Vou colocar um resumo das notícias que saíram antes, no dia de hoje. Loirão ameaça essa paralisação, pode ver que ele está com o bottom do F-35 aqui na lapela, né? A Shutdown, entenda o que está em jogo pela possível paralisação do governo dos Estados Unidos, mostre ao mundo, né, a Storm está chegando, a tempestade, e Outubro Vermelho está se preparando para chegar. Fique ligado e assista que outubro será bem quente e intenso para todo os Estados Unidos e mundo. Também houve a reunião com os militares americanos que foram intimados a trabalhar para fazer a limpeza doméstica e internacional dos grupos que são contra os Estados Unidos. Nada vai ficar no nosso caminho. Aqui uma foto do Loirão na Casa Branca, né? Ele disse assim que caminho para a paralisação, e de fato confirmou. Os Estados Unidos entrou em shutdown, que é a paralisação e interrupção temporária de serviços federais após o orçamento não ser aprovado pelo Congresso. O Senado não chega a um acordo e o governo deve, de fato, fazer essa paralisação, pois os democratas rejeitam a proposta do Loirão de agências federais, né, que podem ser paralisadas e funcionários correm risco de demissão. Então, a paralisação já começou nesse dia de hoje. O governo dos Estados Unidos fechou oficialmente, né, então ele entrou oficialmente em paralisação nesse dia de hoje, 1º de outubro. E o que isso vai acontecer, né? Então, provavelmente terá um lockdown. Estão falando que provavelmente teremos um lockdown e poderemos fazer coisas durante a paralisação desse governo, diz o Loirão, né? Que são ruins para eles, para os malignos, como demitir um grande número de pessoas, cortar coisas que eles gostam, cortar programas que eles gostam, né? E embora os democratas continuem comemorando o fechamento do governo, o Loirão está fazendo coisas boas, como reduzir o preço dos medicamentos e uma série de outras coisas, né, que está sendo anunciado. Então, essa paralisação já está começando a partir de hoje, né? A partir de hoje, o Senado dos Estados Unidos rejeita esse projeto de lei para financiar e reabrir o governo, né? Então, eles não querem a todo custo, eles querem causar tumulto, o tumulto é do interesse deles. Então, o que disse o Loirão sobre o shutdown? Os democratas querem assistência médica para imigrantes ilegais, o que destruiria para todos os outros, né? Então, aqui não podemos ter assistência médica para imigrantes ilegais, eles têm que ser deportados, é assim que funciona. Ninguém pode entrar na casa do outro e ser atendido retirando a sobrevivência dos que habitam esse lar, né? Não é assim que funciona. Apesar de ser muito bonitinho o discurso, não é assim que funciona, né? Então, nós vamos ver que também os Estados Unidos estão treinando seus fuzileiros navais na selva do Panamá, enquanto as tensões com a VZ aumentam, né? Selva mesmo, porque sabe que o negócio ali é fogo, né? É selva, é bicho né? Treinamento da selva pesado. Então, a Xi se prepara para invadir Taiwan e pode atacar navios chineses. Tem mais notícias novas que aconteceram, e o Loirão está doando cheques de uma quantidade grande de dinheiro para as pessoas que, né, tiveram um acordo de memorando por suspensão indevida, mas isso para os americanos, apenas para os americanos, né? Não para os ilegais que não são bem-vindos no país, com toda certeza, né? É como que nós numa casa não poderíamos receber pessoas ilegais e retirando os moradores para ceder lugar para habitantes, né? Bom, o que essa paralisação vai fazer, o que de fato ela é, para a gente entender esse processo, né? É um golpe de mestre mesmo, que foi permitido que isso acontecesse para que haja limpeza do governo americano de todos os canhotos e que foram colocados lá pelos democratas, pelo partido da oposição, né? E Loirão, sabiamente, com sua equipe, deixou acontecer essa lei que agora paralisa o governo americano, pelo menos por um certo tempo, para que haja demissões em
todos os setores onde não havia necessidade dessas pessoas colocadas ali por apadrinhamento, né? Então, vai ser uma limpeza muito grande. Já foram visto que milhares e milhares de pessoas estão sendo demitidas ou foram sugeridas que se demitissem voluntariamente, porque ganhando regalias e benefícios, porque o governo americano será enxugado. Nós teremos um novo governo, não só lá como aqui, de aproximadamente 10 a 15% do tamanho original do sistema burocrático administrativo americano e brasileiro também, no seu devido tempo. Ainda não chegou lá, né? Então, assim, é necessário demitir pessoas que não estão servindo, eles vão ganhar uma indenização e que possam servir a outros setores, né, com certeza, mas não ali porque foram apadrinhados políticos e foram colocados pelos regimes canhotos ali para fazer maldades contra o governo e conspirar contra a população americana. Então, isso nada mais é do que início de uma lei que vai causar um tumulto, vai causar um rebuliço, né? Lembrando que os órgãos fundamentais como polícia, serviços de socorro, bombeiros, essas coisas, isso não pode paralisar, isso aí é contra a lei, né? Paralisa o quê? Setores burocráticos, emissão de documentos, né? Emissão de bondades, etc. e tal. Então, é muito comum os países tentarem fazer uma faxina no seu meio salarial e não é possível porque a lei não permite. Agora, com essa lei permitindo agora, que tem que reduzir gastos porque não foi aprovado o orçamento, aí eles vão ter que fazer necessariamente uma faxina dentro de todos os órgãos públicos, como a USAID, por exemplo, como outros órgãos que trabalhavam para fazer maldades contra o povo brasileiro, americano, utilizando o dinheiro americano contra o próprio povo americano, ou fazendo burocracias que não eram necessárias. Então isso é uma maneira de começar a limpar a burocracia do mundo, faz parte da operação de prosperidade da terra, a limpeza da burocracia, de entraves burocráticos, de carimbos, de papéis desnecessários, de cartórios que deixarão de existir, de uma série de coisas, pois o novo sistema QFS, o sistema quântico, não terá mais espaço para cartórios, para burocracias ou algo parecido, tudo será feito pelo próprio sistema QFS. O sistema QFS, ele é o juiz, ele é o advogado, ele é o promotor, ele é o contador e ele é o bancário, é tudo junto, tudo ali. Então não é necessidade, a pessoa faz um pagamento pelo QFS, ele vai conferir se os dados estão certos, corretos, é um sistema interligado, perfeito, né? Sublime, divino, que vai conferir se esse procedimento é lícito ou não e vai dar o abono, atestado, ou seja o que for. Então não haverá necessidade de mais de tantas burocracias, escritórios e coisas que apenas mamavam e complicavam a velocidade dos andamentos dos governos e das ações administrativas, não só lá como também aqui. Então, nós veremos muitos melhoramentos com isso, mas é de entender que sempre existem baixas em qualquer conflito. Haverão demissões, haverão pessoas que vão perder os seus regalias, né? Daquelas que forem úteis continuarão, aquelas que não eram necessárias serão retiradas. Então, está havendo uma faxina em todos os setores. Isso é muito bom porque dará exemplo também para o Brasil fazer aquilo que a gente precisa, que é enxugar a máquina pública administrativa e seus apadrinhamentos que estão ali apenas para mamar e sugar, né, com salários altíssimos. Isso dará uma economia enorme aos cofres públicos agora nos Estados Unidos, depois no Brasil. Essa economia poderá ser revertida em benefícios para a população, como ausência de impostos, melhoramentos públicos, né, e tudo isso vai ser trazido para a população americana e, no segundo momento, para o Brasil. Então, lembre-se, nós teremos uma lei marciana nos Estados Unidos, marcial, né, que está limpando as cidades, transformando elas em cidades federais, retirando todos os malignos, todos os canhotos que lá estavam fazendo maldades e coisas ilícitas, também os imigrantes ilegais, e tudo vai ser retirado, e os Estados Unidos passará a ser enxuto, limpo, eficiente, eficaz, e essa eficácia dará muito certo para nós também, que será um exemplo para o Brasil e para todo o resto do mundo. Então, aguarde que os próximos tempos são quentes. Falamos que o Outubro Vermelho é um outubro bem quente que estará acontecendo, né? E provavelmente nos próximos dias veremos ações muito, muito intensas de tudo isso que está acontecendo aí, tá? Então, meus queridos, eu quero também dizer que foi o Tagliaferro, hoje foi levado em cana, né? O Tagliaferro, ele provavelmente vai ser, né, bastante retalhado pelo sistema,
peço até pela oração da alma de Tagliaferro que ele possa ser preservado e que ele não seja extraditado para o Brasil, pois isso seria algo muito ruim para os patriotas, porque ele está ajudando os patriotas a desmistificar todas as escolhas do Brasil de 2022, né, que aconteceram. Então vamos aguardar também nos próximos dias as notícias que virão para o nosso Brasil. Aqui a coisa ainda está bastante tensa, como era de se esperar, mas vai ser resolvido também aqui dentro do tempo hábil para que isso aconteça. Então, vou convidando vocês, temos a nossa live de atualizações hoje à noite, 19h30, ao vivo, uma super live para você ficar sabendo de tudo que acontece aí no mundo. Não perca essa live, vai estar maravilhosa, a gente vai comentar, né, ao vivo, vamos ter a presença também, eu vou chamar o Joaquim Ribeiro e outros mais, que a live não saiu no domingo, vai sair hoje então, porque teve um problema técnico, tá? Vou pedindo para vocês deixar o seu like aqui nesse momento, vai deixando o seu joinha, o seu like é muito importante, a sua participação. Lembre-se, Deus no comando e a luz venceu. Grande abraço e compartilhe. Se inscreva nos nossos 4 canais do YouTube, ative o sininho das notificações e entre também no Instagram e no Facebook, nossas redes sociais. Um grande abraço.